Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Jubileu em Ação. Eu, Paulo Ângelo, quero acolher a você que nos acompanha, nos assiste com todo o amor e todo o carinho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que você possa aproveitar deste momento em família para refletir, meditar a Santa Palavra de Deus. Nós temos como objetivo trazer a você uma motivação, um desejo de conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras utilizando de um instrumento o qual a Diocese de Umuarama proporciona, não somente a quem pertence aqui territorialmente à nossa Diocese, mas a todos, em todos os lugares do planeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos, através da internet, os informativos disponíveis a você que nos acompanha, a você a qual chegou este vídeo de hoje, a qual está nos acompanhando e está presente dessa forma junto a nós. Basta você acessar o site www.diocesedumuarama.org.br e procurar ali no canal a parte onde está disponibilizado o informativo diocesano. Lá você terá a oportunidade de ter em mãos, disponível para você, todos os encontros deste material. Pois bem, nós estamos numa sequência de estudos e no nosso último encontro nós vimos sobre a Santa Missa, a Missa, celebração eucarística, a parte 2, onde nós entramos praticamente no rito da liturgia eucarística e nos ritos de envio. Nós vimos a profundidade da celebração, parte por parte, entendendo o que significa cada palavra, cada gesto, cada postura, a intenção no qual a Igreja nos presenteia com esta dinâmica que nos coloca em encontro com o Deus verdadeiro, Deus vivo. Que bom! E nós precisamos avançar nesta caminhada, nós precisamos ir adiante. Por isso, eu convido você para acompanhar o tema de hoje. Veja só, o 5º encontro, que deve acontecer entre os dias 11 e 17 de maio. O tema para este encontro é Criados à imagem e semelhança de Deus. Qual é o grande objetivo deste encontro? Descobrir em Deus Pai, Criador, a origem de nosso ser e o sentido de nossa humanidade. A leitura bíblica de iluminação para nós está em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 31. Pois bem, hoje nós somos chamados a meditar sobre esta grande verdade. Mas para isso eu quero convidar você a iniciarmos traçando sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração que está no informativo diocesano e que nos pede e nos convida a clamar pelo Espírito Santo. Acompanhe comigo. Divino Espírito Santo, Deus que sois luz e que tendes o poder de aquecer e mover a Igreja, nós os pedimos por toda a Diocese de Umuarama, que vos tem como padroeiro, por ocasião de nossa festa jubilar. Dai-nos sabedoria, fortaleza e discernimento, neste momento em que estamos iniciando nossas celebrações comemorativas em todas as atividades que temos pela frente. Iluminai-nos para que possamos fazer deste momento de celebração um renovo em nossas vidas e na vida de nossas paróquias e de toda a nossa diocese. Aquece o nosso coração para que assim possamos aquecer os corações daqueles que caminham ao nosso lado em vossa Igreja. Não nos deixe desanimar, tampouco celebrarmos de qualquer modo este momento tão importante de nossa história de fé. Divino Espírito Santo, nosso querido padroeiro, a vós rogamos, hoje e sempre. Amém. Esta oração que nos é presenteada pelo padre Valdomiro Almeida de Machado, lá da paróquia São José Operário, em Umuarama. Pois bem, hoje nós iremos tratar
eu irei motivá-lo a compreender um pouco do que este 5º encontro, que está disponível no informativo e você pode ter acesso através do site, traz para nós. Pois bem, nós, ao olharmos e vermos toda a criação, nós temos a oportunidade de encontrarmos respostas para várias perguntas. E o informativo traz para nós algumas questões. Veja só. De onde viemos? Para onde vamos? Qual a nossa origem? Qual o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo quanto existe? Esta imagem que está ao lado é uma pintura de Leonardo da Vinci. Eu adicionei essa imagem para provocar um pouquinho mais a nossa conversa, porque Leonardo da Vinci ele colocava, através desse desenho e de toda uma equação matemática, que o homem é a medida de todas as coisas. Pois bem, com essas perguntas, você é capaz de responder por si mesmo, por si próprio, de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim, de onde vem, para onde vai tudo quanto existe? Quantas pessoas passaram por esta terra? Olha só, hoje nós somos chamados com a igreja a entender os próprios fundamentos da vida humana e cristã. Nós somos chamados a pensar sobre a idade e a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas elas vão nos convidando a admirar a grandeza do Criador. Nós poderíamos recorrer à ciência, mas nem a ciência tem todas as respostas. Nós poderíamos recorrer à filosofia, mas a filosofia também não tem todas as respostas. Apenas em Deus nós descobrimos qual o sentido de toda a origem. A ciência pode dizer que foi por um acaso, a filosofia pode colocar que é por um destino, mas nós temos que entender que Deus, este ser transcendente, inteligente e bom, chamou a vida à existência. É isso que nós vamos encontrar no informativo diocesano, que a vida é um grande milagre, que desde o nascer do sol, uma flor, contemplar a beleza do ar, a grandeza do mar, nós podemos entender que a vida é um grande milagre. Por que tudo isso? O informativo traz dessa forma para que nós possamos entender por que Deus criou o mundo e aí nós entendermos o tema deste encontro, criados à imagem e semelhança de Deus. Veja o que Santo Agostinho traz para nós. Os milagres com que Deus rege o mundo e dirige a criação inteira ficam tão desapercebidos na vida cotidiana que quase ninguém se digna conceder um pouco de atenção às prodigiosas obras de Deus em cada grão de trigo que nasce. Os milagres com que Deus rege o mundo e dirige a criação inteira. Pois bem, você é um milagre. Nós somos um milagre. E muitas vezes nos prendemos a buscar aqueles extraordinários e esquecemos que a criação, da sua maneira ordinária, comum do dia a dia, é um grande milagre estampado na vida do homem. Mas se alguém te perguntasse por que Deus criou o mundo, qual seria a tua resposta? Pois bem, porque quem ama sempre gera a vida. Assim, a criação foi feita para revelar o amor de Deus e para manifestar a sua glória. Deus, nós temos isso através da leitura bíblica que nos é proposta. Gênesis 1, de 27 a 28. O que significa dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança?
Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. O que significa esta afirmação e por que existe o mal no mundo? Esta passagem bíblica, ela vai tratar para nós das origens do mundo e da humanidade. O tema não vai falar de criados à imagem e semelhança de Deus? A palavra de Deus nos traz toda a história da criação. Do primeiro dia ao sexto dia, no sétimo, o descanso de Deus. Em meio a toda essa criação, tudo o que nós vemos e o que não vemos, tudo o que tem movimento e não tem movimento, tudo aquilo que podemos tocar e o que não podemos tocar, vem do desejo de Deus, do amor de Deus. Este encontro vai nos situar de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus nos ama. Como nós vimos em alguns encontros lá atrás, nesta caminhada da festa jubilar, onde nós estamos fazendo esse rito de iniciação à vida cristã. Pois bem, estas perguntas, o que significa dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Olha só o que o informativo destaca para nós. A imagem de Deus refere-se à parte imaterial do homem. Ele separa o homem do mundo animal, confere ao homem a administração daquilo que Deus criou, está em Gênesis 1, 28, e o capacita a ter comunhão com seu Criador. Isso indica, e aí você pode perceber muito bem isso, Deus, ele não tem a imagem de um homem. Veja bem, é o homem que tem a imagem de Deus. É que nós, para podermos visualizar, para podermos compreender um pouco mais e termos uma noção de Deus, nós muitas vezes colocamos Deus Pai como o quê? Um velhinho, barba branca, ou seja, uma imagem de pai, o pai humano. Mas não é Deus que é a imagem do homem, é o contrário. O homem é a imagem de Deus, é imaterial, não é algo que possa se tocar porque Deus transcende tudo que existe. Deus vai além dessa compreensão humana. E talvez você fique espantado com isso, mas Deus não cabe na mente humana. Deus não cabe na concepção humana. Nós precisamos tentar compreender Deus, mas nós nunca vamos conseguir compreendê-lo totalmente, a não ser quando nos encontrarmos com Ele, que daí tudo será revelado. Então nós somos imagem de Deus, não é Deus quem é a imagem do homem. Deus que nos fez, nos criou por amor, soprou o hálito da vida em nós. Bom, o homem, veja de novo, o homem é dotado de inteligência e racionalidade, que são reflexos da inteligência de Deus. É um ser livre, pode fazer escolhas, inclusive entre o bem e o mal, pois, em seu amor, Deus pede do homem e lhe proporciona resposta livre, amorosa e consciente. Sendo Deus dono e senhor, deixou o homem a tarefa de cuidar da criação e participar dela. Vai compreendendo, amado irmão, amada irmã, que ser imagem e semelhança de Deus é ter estes atributos de Deus. Não somos Deus, não somos deuses, mas nós carregamos imagens e semelhanças. Imagens quando nós, como Deus, administramos o mundo que Ele criou. Participamos da administração. Na leitura bíblica você vai poder perceber bem isso. Quando o homem dá nome a toda a criação, não é Deus quem vai dando nome, é o homem. O cachorro, o gato, o boi e assim por diante. O homem vai dando nome a toda a criação. O homem vai ordenando, organizando a criação. Deus lhe deu essa permissão. Nisso, nós somos a imagem de Deus. Nós somos a representação de Deus na criação. Por isso que tudo é submetido ao homem. Veja, até mesmo essa questão da pandemia. Está numa luta pela sobrevivência a raça humana e a espécie do vírus.
Veja só, o homem vai chegar a um ponto que ele vai submeter o vírus a ele, conseguindo fabricar uma vacina, como aconteceu na história da humanidade. Isso é bíblico. Esta é a imagem de Deus que nós temos. E a semelhança? Pois bem, a semelhança está aqui no poder de escolha. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, livre-arbítrio. Deus criou tudo não por obrigação, mas porque Ele escolheu criar. Ele desejou criar. Ele fez o homem não por obrigação. Ele escolheu fazer o homem, criar o homem e a mulher, ambos em igual dignidade. Veja que beleza. O homem também pode escolher. Você pode escolher, eu posso escolher. Neste tempo de pandemia, nós podemos escolher obedecer ou desobedecer às recomendações. Mas entenda, as nossas escolhas geram vida ou geram morte. Assim nós somos semelhantes a Deus. E também somos semelhantes a Ele, porque Ele nos permite participar da criação. Olha, bebê não nasce na flor, bebê não nasce na árvore. Bebê, a vida humana, é gestada dentro de outra vida humana. Veja bem, que beleza, como é lindo. O homem e a mulher, por livre escolha, se entregam um ao outro e Deus participa com os dois na criação de uma nova vida. Deus não vai forçar uma nova vida surgir. Não, é pela escolha do homem, ou seja, somos semelhantes a Deus porque participamos da criação. Meu querido, minha querida, este é o tema de hoje. E aí eu e você somos chamados a fazer uma partilha, agora em família, que você possa, dentro do seu lar, conversar um pouquinho, utilizando do informativo sobre este tema. Reconhecer no outro o quanto ele é imagem e semelhança de Deus. Reconhecer em si próprio o quanto você é imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos, então, dar continuidade nesta caminhada e, durante essa semana, realizar este encontro em família. Convido você, chegando ao final deste programa de hoje, Jubileu em Ação, a fazermos a oração em família uns pelos outros. Acompanhe comigo. Senhor Deus onipotente, criastes o ser humano à vossa imagem e semelhança, em santidade e justiça, e quando ele se tornou pecador, não o abandonastes, mas pela encarnação do vosso Filho, lhe providenciastes a salvação. Salvai estes vossos servos e servas, livrai-os de todo o mal e da servidão do inimigo, e deles expulsai o espírito da mentira, cobiça e maldade. Recebei-os em vosso reino e abri seus corações à compreensão do vosso Evangelho, para que sejam filhos da luz, deem testemunho da verdade e pratiquem a caridade segundo os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.